Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula de português instrumental do curso técnico em finanças. Eu sou a professora Ana Cláudia e aqui comigo está... Eu sou a professora Tayane Fernandes, seja muito bem-vindo a essa nossa primeira aula. Nós vamos ter, nesse primeiro momento, a apresentação da disciplina, da ementa, e depois a gente vai começar com o nosso primeiro assunto, não é isso? Isso mesmo. Vamos então à nossa ementa? Então, a disciplina básica, a língua portuguesa é considerada disciplina básica do curso técnico em finanças. E nós, então, estudaremos linguagem e comunicação, funções da linguagem, gêneros e tipologia textuais, coerência e coesão, intelecção textual, redação científica, textos técnicos e de instrução, pareceres, relatórios, laudos, memorandos, ofícios e e-mails, pontuação, concordâncias, regências e ortografia. Isso. Nessa nossa disciplina, então, nós teremos uma ampla, variedade de atividades, de textos que nós vamos fazer a interpretação e começamos a partir de agora. Temos como objetivo geral aprimorar o conhecimento básico referente ao ensino-aprendizagem de conteúdos específicos de língua portuguesa e sua aplicação em ambientes de trabalho. E os nossos objetivos específicos são identificar os elementos que utilizamos para nos comunicar no dia a dia, reconhecer as funções da linguagem na comunicação cotidiana, conhecer as diferenças básicas entre língua falada e língua escrita, definir as variações linguísticas no processo de comunicação e uso de uma determinada língua e distinguir os contextos que exigem o uso da norma padrão. Isso mesmo. Então, vamos para a nossa primeira aula, Aí no slide nós estamos vendo, nós vamos ver hoje língua, linguagem e fala. Os elementos da comunicação. E as funções da linguagem. O que seria, então, essa tríade da comunicação? Para que nós possamos estabelecer a comunicação com o próximo e desenvolver uma interação entre as pessoas, nós precisamos de alguns elementos para que essa comunicação aconteça. A linguagem é um deles. A linguagem constitui qualquer tipo de sinais, de símbolo. Pode ser a linguagem verbal, que é aquela que contém palavras escritas ou faladas. Pode ser também a que contém imagens, símbolos, sons e cores que nós utilizamos para nos comunicar. Então, a linguagem, ela é assim mundial. Já a língua são os códigos, convencionados pela sociedade para que haja comunicação. Então, a língua ela é social e ela é dinâmica, porque ela depende dos falantes. Já a fala, ela é individual, então ela é mais específica de cada indivíduo. Isso, na fala, cada pessoa, cada comunidade, cada grupo social pode apresentar, imprimir as suas características próprias, as gírias. E nós vamos ver um pouco sobre isso. A linguagem, por exemplo, o que seria a linguagem? É a expressão individual e social do ser humano, é a faculdade humana de manifestar seus pensamentos, desejos ou emoções. Possibilita a comunicação e interação entre os sujeitos que vivem em comunidade. A linguagem, ela pode ser um remédio. Como seria o remédio? O remédio seria nós utilizarmos a linguagem como uma palavra amiga, para você dar o conselho para alguém, não é? Esse poderia ser a linguagem sendo utilizada como um remédio, não é mesmo? É quando você cumprimenta alguém, quando você dá um bom dia. Essa atitude, a gente pode associar a um remédio. Ela pode ser um veneno, porque as palavras, elas têm poder. E através da palavra, você pode, de repente, causar um bullying na pessoa, provocar um mal-estar, você pode difamar, Então, ela pode ser usada também, para o mal.
E ela pode ser o cosmético. Como ela seria o cosmético? O cosmético, como uma maquiagem, é aquilo que disfarça, é aquilo que disfarça uma imperfeição. Então, nesse caso, seria aquelas palavras falsas que você usa quando, na verdade, quer dizer uma outra coisa. Isso, então quando a gente vai utilizar essa linguagem no nosso dia a dia, nós podemos utilizar imagens, gestos, a palavra falada, a palavra escrita. Para isso nós precisamos estudar o que seria linguagem verbal e linguagem não verbal. Vejamos no slide os nossos exemplos. Nessa primeira imagem, o que nós temos aqui? Nós temos a composição, uma letra de música, né, as notas musicais, e embaixo de cada nota musical nós temos também um texto. Então aqui nós temos a linguagem verbal, aqui caracterizada pelo texto, e os símbolos das notas musicais caracterizando a linguagem não verbal. Nessa obra de arte da Tarsila do Amaral, nós temos aí a linguagem não verbal. Aqui, nessa imagem, né, do mapa de Rondônia, com uma legenda do lado e esse texto, nós temos também uma linguagem mista. O que é a linguagem mista? É a utilização do texto escrito, né, da linguagem verbal, juntamente com a não verbal, que é o desenho do mapa, colorido, e cada cor tem um significado. Nós temos também agora um exemplo de linguagem verbal, quando nós temos um texto, né, com a utilização apenas de palavras. Nós temos aqui o juiz apitando. Então, o som do apito também comunica alguma coisa. Então, é linguagem não verbal. Assim como o semáforo é um outro exemplo de linguagem não verbal. Na imagem de baixo a gente tem uma pessoa também se expressando, né? Expressando tristeza ou alguma coisa do gênero, dor, né? Então a gente tem também uma linguagem não verbal. A língua. A língua, como eu falei um pouquinho antes, é um conjunto de palavras ou expressões e regras de funcionamento compartilhado por falantes de uma mesma comunidade linguística para se estabelecer a comunicação. Já a fala é uma ação individual que o falante realiza ao se comunicar. E todos esses dois elementos estão associados à cultura. Então, tanto a língua quanto a fala estão associadas à cultura, porque neles vamos encontrar os traços da cultura, seja os valores, os juízos, as ideias, o comportamento, costume, padrões seguidos por uma comunidade. Isso, e como nós já dissemos anteriormente, a língua ela é social, ela pertence a todos. Então, nós temos a língua portuguesa, a língua inglesa, dentre tantas que existem por aí, né, que uma comunidade inteira, um país inteiro utiliza. Portanto, a língua ela é social. Já a fala ela é particular, ela pertence a cada grupo, a cada pessoa. E ali nós vamos imprimir as nossas características, as gírias, os jargões, não é? Então, a língua ela é dinâmica, a fala ela é dinâmica e por isso nós estamos aqui estudando primeiramente esse conteúdo, para que nós possamos perceber as características de cada um desses elementos que compõem a comunicação e refletir um pouco sobre isso, não é, professora? Isso mesmo, porque a língua, ela está sempre se modificando, porque uma língua que não se modifica é uma língua morta. E assim como nós não utilizamos uma mesma roupa para todas as ocasiões, assim também vai acontecer com a linguagem. Nós vamos selecionar aquela linguagem mais adequada a determinada situação. E o que vai definir essa escolha? Essa escolha vai ser feita levando em consideração alguns fatores, como em que situação eu estou falando, com quem eu estou falando, qual é o meu objetivo. Isso mesmo. Aí, quando a gente estuda a língua portuguesa, por exemplo, nós vamos verificar quantas pessoas no mundo falam o português, né? Nós somos a 7ª língua no mundo, mais falada no mundo, né? Então, a gente pode ver aí nos slides, né, os exemplos desses. Só fazendo um adendo, que a língua portuguesa, nesse ranking que nós selecionamos para mostrar aqui, ele está em 6º, mas em algumas outras, considerando outros aspectos, né,
pode aparecer em sétimo ou mesmo em outra colocação. Então, a língua portuguesa, ó, como vocês podem ver, aparece em sexto lugar. Qual é o primeiro? O primeiro é o mandarim, falado na China. Em segundo lugar, nós temos o hindi, que é falado na Índia. Em terceiro, o inglês. Em quarto, o espanhol. Em quinto, o árabe. E em sexto, o português. Agora vamos ver quantos milhões de falantes tem cada uma dessas línguas. Olha só, vamos fazer o destaque aqui para a língua portuguesa, que é a que nos interessa. Então, a língua portuguesa tem cerca de 218 milhões de falantes no mundo inteiro. E o grande responsável para a língua portuguesa ocupar essa colocação é o Brasil. Vejamos no outro slide. Olha só como está dividida ou como está localizada a língua portuguesa na Terra. Aqui nós temos os países que falam língua portuguesa, ó, o Brasil, o Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Nós temos também Angola, Moçambique e o Timor-Leste. Então, vejam, esses 7 países que falam a língua portuguesa como língua oficial, sendo que o Brasil, ó, é responsável pela maioria, que somos cerca de 185 milhões de falantes. Portugal, que digamos assim, é o país da língua mãe, é um país pequeno, tem apenas 10,5 milhões de falantes. Então, quando nós conversamos, falamos sobre essa questão da língua portuguesa, nós precisamos ficar atentos às variações. Essa língua que é falada, não é? Em cada país tem suas características próprias. Tem as influências culturais que cada região vai se apropriar, não é mesmo? Então, vamos ver um pouco das variações linguísticas e o que isso significa? Nós podemos ver que mesmo a questão da língua portuguesa sendo falada nesses 7 países, nós aqui no Brasil falamos de uma maneira diferenciada de Portugal e dos demais países. Enquanto Angola, Cabo Verde, Moçambique tem uma pronúncia e uma escrita mais parecida com o português de Portugal, o nosso português brasileiro é já bem diferente. Por quê? Porque a língua, ela manifesta, ela traduz a cultura de um povo. E a nossa cultura é bem diferente dos portugueses. Vejamos, então, as variações linguísticas. Bom, por que ocorrem as variações linguísticas? Existem vários fatores que determinam essa variação. A idade, né? As crianças não falam da mesma maneira que os idosos, por exemplo. O sexo, existe um vocabulário específico, né? dos homens, outros das mulheres, tem até estudo que comprova isso. Grau de escolaridade, a profissão, o local de nascimento vai determinar também essas variações e o grupo social. Vejamos, então, cada uma delas. A variação geográfica diz respeito aos sotaques regionais, né? Então, dentro do Brasil, nós temos várias regiões e cada região vai ter a sua peculiaridade de pronúncia e também de vocabulário. E isso também ocorre dentro de uma mesma região ou de um mesmo estado. Por exemplo, aqui em Rondônia, né, nós temos uma diferença entre quem mora em Porto Velho, pronuncia as palavras de uma maneira diferente de quem mora em outras cidades do interior, como Ariquemes, como os de Paraná, Colorado, Vilhena, né, que tem uma pronúncia de porta, carne, que aqui na capital nós não temos. Continuando, vejamos. Variação histórica é aquela mudança que ocorre a longo prazo. A variação sociocultural é aquela que ocorre entre a linguagem popular e a padrão. E a gíria, que é aquela linguagem que caracteriza um determinado grupo. E vamos ver o exemplo, não é? Para caracterizar melhor o que nós estamos comentando. Para dizerem milho, dizem mil. Para dizer melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. Oswald de Andrade. Nesse exemplo, né, no exemplo desse poema, nós temos a caracterização de
diversas formas de falar, né? E isso é percebido nas charges, em poemas, né? Em textos diferenciados. Essa utilização da língua padrão ou da língua coloquial vai depender dos interlocutores, vai depender da intenção desse ato comunicativo, vai depender também das situações e dos papéis que cada interlocutor vai desenvolver dentro do texto. Olha só o exemplo dessa charge. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Nesse exemplo tem uma característica bem própria, né? Bom, a adequação da linguagem. Então, como nós falamos, a linguagem ela é como a vestimenta, que você não utiliza sempre em qualquer ocasião, você tem que adequar a situação à sua linguagem. Então, a linguagem coloquial, quando nós devemos utilizar? A norma coloquial, ou a linguagem coloquial, ela faz referência à utilização da linguagem em contexto informais, íntimos e familiares, que permitem maior liberdade de expressão. Já a linguagem padrão ou a norma padrão é a modalidade de linguagem que deve ser utilizada em situações que exigem maior formalidade, sempre tendo em conta o contexto do interlocutor. Isso, vamos dar uma olhada nessa charge que aparece aí no cantinho do slide. Olha só o contexto, a praia tem uma pessoa toda de terno e gravata, né, e fala da seguinte forma: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Quem é que vai à praia e fala desse jeito, né? Então, como foi comentado anteriormente, assim como nós precisamos adequar as roupas que nós utilizamos no nosso dia a dia, conforme a situação, a língua, a fala que nós vamos utilizar também precisa estar adequada a cada situação. Então, Tayane, agora, para exemplificar um pouquinho dessas variações que ocorrem na língua, nós vamos assistir a um vídeo que foi produzido aqui pela nossa equipe, que vai exemplificar bem essa questão. Vamos lá? Você já parou para pensar o quanto a língua portuguesa se transformou e vem se transformando? Que tal fazermos uma breve viagem no tempo para acompanharmos diálogos que hoje são bem diferentes? Vamos lá? Mas isso aí tem que tomar, Tem que tomar. É quente? Tem chupa, assim. Eu não gosto disso, não. Bem quentinho, bem bom. Não tomo disso, não. Não toma. Olha lá, olha lá. Mas vai, guri, olha lá, prenda, até chegando pro teu lado. Tu é abilolada, isso aí é a biscateira, menino. E tu tem a boca de tramela. Olha lá, puxa-te. Bem capaz, né? Pode entrar.
Então o senhor é o senhor João Almeida Sem Rumo. Meu irmão, o negócio é o seguinte. Queria um trampo. Tem vaga nessa loja de imóveis aí? As variações linguísticas são inevitáveis em qualquer idioma. Isso não é problema. O problema é não saber utilizar expressões corretas em cada ocasião. Concorda comigo? Tchau e até a próxima. É isso aí, Juraci. A ideia é essa, é saber utilizar a variante correta de acordo com o contexto, é questão de adequação. E nesse vídeo nós fizemos uma verdadeira viagem, né? No tempo, com a variação histórica, a variação geográfica retratada ali pelo dialeto nordestino e gaúcho, e também a variante das gírias, né? Da variante social, que mostra lá o jovem para procurar emprego falando gíria. Será que ele conseguiu, Tayane? Acho que não. Vamos agora voltar para o nosso slide e ver a variação geográfica. Nós temos aqui o cordel cearense da Joseni Lacerda. Nesse cordel, nós vamos ver que tem um vocabulário específico do Nordeste. Vejamos. Neste cordel dicionário, eu pretendo registrar o rico vocabulário da criação popular. No Ceará garimpei, juntei tudo, compilei, ao leitor quero ofertar. Mosquito grande é mutuca, artigo novo é zerado. Armadilha é arapuca, o doido é abirobado. Invencionice é enfuca, o matuto é mucureba, qualquer ferida é pereba. A característica própria da região, né, nordestina, né? Agora vamos ver um exemplo de variação sociocultural, que são as variações faladas por um grupo social ou uma profissão, que também pode ser chamado de jargão. Então, são termos específicos de uma profissão. Por exemplo, você técnico em finanças, vai ter o vocabulário específico, o técnico em informática vai ter, o médico tem, e aqui nós temos um exemplo utilizados pelos juristas, e aqui traduzidos para a linguagem popular. Vejamos então. Sucumbência é a casa caiu. Legítima defesa, bateu, levou. Nomeação à autoria, vou caguetar todo mundo. Falso testemunho, fala sério. Resnulhos, achado não é roubado. Uso capião, tá dominado, tá tudo dominado. Estelionato, malandro é malandro, mané é mané. Além dos jargões, nós podemos também perceber as gírias, né? No caso, depois a gente vai falar sobre as gírias, né? Vamos primeiro para as variações históricas. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. Os mais idosos, depois da janta, faziam 1 quilo, saindo para tomar a fresca. E também tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens, esses iam ao animatógrafo e mais tarde ao cinematógrafo, chupando balas de alteia. Como nós podemos ver nesse texto, ó, nós temos a palavra janotas, nós temos a palavra animatógrafo, cinematógrafo, alteia, temos levar tábua, que são expressões antigas, né? Faziam-lhe pé de alferes. Então vamos traduzir para a linguagem de hoje para, né, situar do que eles estavam falando? Vamos. Então, janotas eram aqueles rapazes, né, bem arrumados, né, que
quando iam fazer pé de alferes, ou seja, iam cantar a mulher, né? Iam fazer aquele aluguel lá para ver se conquistava. E aí eles, olha como reflete a cultura. Eles ficavam longos meses debaixo do balaio, ou seja, eles ficavam esperando. E essa espera demorava meses. E se eles levavam tábua, o que é levar tábua? Levar um fora. O remédio era tirar o cavalo da chuva, né? Desistir e pregar em outra freguesia, ou seja, partir para outra, escolher outra menina para cantar, né? Os mais idosos, depois da janta, faziam 1 quilo, ou seja, eles saíam, né, para fazer a digestão, tomar a fresca, e tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens iam aos animatógrafo. Animatógrafo e cinematógrafo é o vovô lá do cinema que a gente tem hoje. E as balas de alteia são as balinhas de hortelã, ok? Ok. Então, quando a gente vai estudar a língua portuguesa, né, muitas pessoas se perguntam o porquê de estudar a língua portuguesa, já que a gente fala tanto. Então, nós vamos ver a partir de agora, né, que nós precisamos sim tomar conhecimento dessa língua que nos pertence, né, e tentar evitar certos tipos de preconceito, né, professora Cláudia? E são muitos, né, Tayane? Existem vários preconceitos a respeito da nossa língua portuguesa. Vamos ver alguns deles aqui no nosso slide? Quando alguém fala, né, eu já falo português, por que preciso estudar isso? Ou ainda, eu falo tudo errado. Ou, eu não gosto de português. Ou ainda, eu não sei português. Ou fulano fala tudo errado. Então, tudo isso são exemplos de preconceitos linguísticos. Quando a pessoa diz, eu não sei português, ela, na verdade, está fazendo uma confusão entre o português e a gramática. Então, o que acontece? A gramática, que são aquelas regrinhas, né, que nós falamos da língua, que as pessoas, né, têm dificuldade com algumas delas, até porque algumas nós não usamos, é que fazem esse equívoco. Então, quando ela diz eu não sei português, ela quer dizer que não domina, não sabe algumas regras gramaticais. Quando ela diz eu não gosto de português, é a mesma coisa, ela quer dizer que não gosta da gramática, porque tem essa dificuldade, né, com as regrinhas. Eu já falo português, por que eu preciso estudar isso? Então, todos nós, falantes da língua portuguesa, obviamente sabemos falar português, porque ela é a nossa língua nativa, mas nós vamos até a escola para aprender, a aumentar essa bagagem linguística, né? A aprender as regras gramaticais, porque elas são necessárias, para dominar a língua padrão e saber adequar nos contextos quando não for necessário. Esse negócio de falar tudo errado, a gente já disse, né? Tem que ter o quê? Adequação. Então, você tem que utilizar a linguagem correta ao ambiente, adequada ao ambiente, adequada à situação. E quando você fala, o fulano fala tudo errado, também parte do mesmo princípio, né? Que você está se referindo a um erro gramatical. Então, é importante não confundir erro gramatical com erro de português. Erro de português não existe, porque nós sabemos e dominamos a nossa língua nativa. O que existe é erro gramatical, erro ortográfico, de concordância e de regência. Não é isso, Tayane? Isso, então por isso a nossa necessidade de revisar, né, de sempre estar atento a essas questões, principalmente quando ao produzir um texto escrito, né, essa produção exige um pouco mais de cuidado com a regra, com a forma de escrever. Então, quando a gente pensa, o que eu posso fazer para ser politicamente correto com relação à língua portuguesa? Vamos ver agora. Olha lá. Primeiro, todo falante sabe a língua que fala. Do contrário, não falaria. Não aprendemos o português na escola, e sim ampliamos a nossa bagagem linguística.
Não confunda erro de ortografia com concordância ou regência ou erro de português, né, aquilo que eu já mencionei. É preciso respeitar a variedade linguística de cada falante, porque é a sua identidade pessoal, o seu espírito, suas lembranças, né, parte da sua essência, da sua identidade. E outra coisa é que nós não precisamos salvar a língua portuguesa, porque ela não corre risco de ser destruída. A língua não vai ser destruída pela internet, não vai ser corrompida pelos estrangeirismos, nem vai ficar pobre com as gírias. O quinto, aprender a norma culta significa um acréscimo em nossa bagagem linguística e não substituir uma língua errada pela certa. É importante ainda dizer, viu, Tayane, que a linguagem, né, o preconceito, acontece principalmente quanto à variação regional, mas nós temos que respeitar as variantes regionais também, porque é resultado, né? Tudo tem motivo histórico. Se você for estudar a história de colonização do Brasil, das regiões, aí você vai entender. Então, em se tratando de variantes regionais, não existe aquela linguagem certa e aquela linguagem errada. Então, se alguém falar assim, quem fala porta está falando errado, ou quem fala porta está falando errado. Não existe isso de certo e errado em se tratando de sotaque, né? De variantes regionais. Então, é preciso acabar com esse preconceito. Isso, então, quando nós vamos fazer essa reflexão sobre língua, linguagem, fala, como nós devemos proceder conforme a situação, nós precisamos fazer uma revisão dos elementos que compõem todo esse processo comunicativo, não é, Cláudia? Isso. Então, são 6 elementos que estão envolvidos, né, no processo da comunicação. São eles: o código, o emissor, a mensagem, o receptor, o canal e o referente, né? Que seria o código? O código seria a linguagem que é utilizada. E dentro dessa linguagem pode ser a língua portuguesa, pode ser a linguagem verbal, não verbal, e que vai ser utilizada para transmitir uma mensagem, que é o assunto, né? Através de um canal, que é o meio físico, né? Que pode ser, por exemplo, aqui nesta aula, nós estamos utilizando o computador, o satélite, a fala, né? Então, temos também o intérprete da linguagem de sinais, né? Que está interpretando essa aula, também é uma linguagem, também é um canal. E aí nós temos o referente, que é a informação, né? Que é o contexto que está inserida essa mensagem. Então, a minha mensagem agora, nesse momento, é os elementos da comunicação. E o referente é a nossa teleaula de língua portuguesa. Quem é o emissor? Quem são os emissores? Aqui, né, nós temos eu, a professora Tayane. O emissor pode ser uma única pessoa, pode ser um conjunto. Nós temos o receptor, que o receptor pode ser também uma pessoa ou um grupo. No caso, vocês que estão acompanhando essa teleaula. E aí, tudo isso envolvido que vai resultar nas funções da comunicação. Vamos ver? Isso mesmo, porque o objetivo principal, né, desse ato de comunicação é essa necessidade que nós temos de interagir, né, de desenvolver uma relação entre as pessoas. Pode ser uma pessoa e um livro, pode ser uma comunidade inteira, podem ser passeatas, ou seja, quando você, não é, consegue transmitir uma mensagem, essa mensagem é compreendida pelo seu interlocutor. Bom, nós vamos agora fazer uma breve atividade. Vejamos nosso slide, onde vocês vão acompanhar conosco para ver se ficou bem claro a questão de quem é o emissor, mensagem, receptor, canal e código. Então, vejamos esta capa de revista, Economia e Finanças. Quem é o emissor nesse texto aqui? Quem poderia ser o emissor? Vamos ver qual polo vai responder para a gente, né? Vamos Cláudia. Lá. O emissor, no caso, seriam os editores da revista, a própria revista, quem a organizou. Isso. E a mensagem? A mensagem é essa que está em destaque aqui, ó, Rumos para o Brasil. E quem seria o receptor dessa mensagem?
São os leitores da revista. Qual é o canal? A própria revista impressa. E o código utilizado, aqui na capa nós temos a linguagem não verbal e a linguagem verbal. Isso, cada um desses elementos fazem parte, todos eles fazem parte desse processo comunicativo. E quando você evidencia, né, dependendo da intenção sua na comunicação, você vai priorizar um desses elementos. Apesar de todos eles estarem envolvidos no processo de comunicação, em determinado momento você vai priorizar algum deles. Quando você prioriza o emissor, aí nós vamos ter a função emotiva. Então, a função emotiva, ela se caracteriza como? Nós temos, vamos ver aqui nesse exemplo, daí eu vou explicar para vocês. Posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou. Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor. Posso te falar da tarde que cai e aos poucos deixa ver no céu a lua, que um dia eu te dei. A lua que eu te dei, Ivete Sangalo. Vejam, aqui nesse texto nós temos o uso da primeira pessoa, posso, né? Então a função emotiva se caracteriza também por isso, pelo uso da primeira pessoa, por falar de emoções, ó, aqui o medo, desejo, amor, então falando de emoções, sentimentos, isso vai ser característica da função emotiva. Isso, vamos ver agora a função apelativa, Tayane? Na função apelativa, né, nós temos o receptor sendo o centro, né, sendo o alvo desse ato comunicativo. A intenção é convencer, envolver, né, o interlocutor. Vejamos o exemplo. Novo Pantene, experimente, grátis. Então, a gente tem, né, a imagem, através dessa linguagem verbal e não verbal, nós temos uma moça com cabelo muito bonito para mostrar para a gente que realmente vale a pena comprar esse produto. E os verbos no imperativo, em destaque, com letras grandes, letras garrafais, para que possa convencer o receptor. O receptor é o alvo desse texto, né? Isso mesmo. Vejamos a próxima função, a função referencial. A função referencial prioriza o referente, ou seja, o contexto, e tem como objetivo informar. Vejamos o que diz esse texto sobre Portinari. Portinari, valorização do Brasil e da arte. Filho de imigrantes italianos, Cândido Portinari nasceu no dia 30 de dezembro de 1903, numa fazenda de café nas proximidades de Brodowski, em São Paulo. Com a vocação artística florescendo logo na infância, Portinari teve uma educação deficiente, não completando sequer o ensino primário. Aos 14 anos de idade, uma trupe de pintores e escultores italianos que atuava na restauração de igrejas passava pela região de Brodowski e recruta Portinari como ajudante. Seria o primeiro grande indício de talento do pintor brasileiro. Então, nesse texto, né, em que o referente é o que está sendo priorizado, nós temos um texto apenas informativo. O objetivo principal desse texto passa a ser informar o leitor sobre alguém, sobre uma história, sobre um acontecimento. Não há impressões do eu, não há evidências, opiniões impressas no texto, porque o objetivo principal dele é apenas informar. E a função referencial, ela aparece principalmente nos textos jornalísticos, né? Notícias, reportagens e etc. Vejamos a próxima função, é a função metalinguística, que é a que prioriza o código, ou seja, a linguagem, né? E aí, meta, porque é assim, o código explicando o próprio código, a linguagem explicando a própria linguagem. Neste exemplo, tirado do dicionário, nós temos a palavra alvo. Qual é o significado de alvo?
ponto a que se procura atingir com a arma. Segundo significado, fim. Terceiro, a cor branca. Então, aqui nós temos o quê? Uma palavra explicando, sendo explicada por um conjunto de palavras, né? E nós temos a metalinguagem sempre que isso acontecer. Por exemplo, nós temos um filme brasileiro chamado Saneamento Básico. Na história desse filme, um grupo lá da população se reúne para fazer um filme. Então, é um filme onde os personagens fazem um filme. Isso é metalinguagem. Um outro exemplo de metalinguagem que a gente pode citar é quando um poeta utiliza-se da linguagem para falar sobre o fazer poético, por exemplo, né? Um programa de televisão que vai falar dos programas de televisão. Então, são vários exemplos em que essa linguagem, né? Essa comunicação em que o código se explica, pode aparecer. É um poema falando do fazer poético, é uma pintura em que o artista se pinta, né? Ele vai mostrar o fazer artístico, então a metalinguagem está presente nessas ocasiões. Vejamos a próxima, então. A função fática. A função fática é aquela que vai priorizar o canal, ou seja, o meio que está sendo utilizado para comunicar. Então, a função fática, nesse exemplo aqui, ó, alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Para variar, estamos em guerra. Onde está a função fática aqui? Justamente nesse alô, alô. Então, a função fática é aquela comunicação que você faz para testar o canal, para testar se o seu receptor está ouvindo, está recebendo a mensagem. Então, pode ser um bom dia, um oi, um olá. Isso vai ser função fática. E um exemplo mais moderno, digamos assim, trazendo para a atualidade, por exemplo, no WhatsApp, né? Você manda uma mensagem, você fica lá, ó, de olho se está azulzinho. Para quê? Isso é a função fática. Você quer ver se o outro visualizou o seu texto. E ai, como é chato, né? Quando você olha lá, tem aquela urgência e o tiquezinho lá não fica azul. Então, isso é função fática. E ela também acontece em vários contextos. Quando você está ao telefone falando com alguém e a pessoa está contando aquela história e você, para dizer que você está ouvindo, que você está ali atento, você faz, aham, sei. Então, isso é função fática também, não é isso, Tayane? Isso mesmo, a função fática ela aparece nessas ocasiões em que você testa o canal, saber se o outro está ali realmente te ouvindo, vendo que a mensagem que você tentou passar para ela, no caso, né? Vamos para a próxima função, então, que é a função poética. Vejamos o exemplo? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Vejam que aqui, do que nós estamos falando? Do amor. Aqui nós não temos o uso da primeira pessoa. Aqui fala-se do amor de forma universal, de forma geral, né? E o que está sendo priorizado aqui? A mensagem. Então, aqui o mais importante é falar do amor, mas não é falar do amor de uma maneira qualquer, é falar de uma maneira poética, trabalhando a linguagem. Ó, é ferida que dói e não se sente. Veja só, né? A poética envolvida aí. Então, o uso das figuras de linguagem, o uso da rima. Então, aqui o foco é a mensagem, é transmitir essa mensagem de uma forma artística. Isso mesmo. Então, o que nós precisamos identificar, né, quando nós estudamos todas essas funções da linguagem, é que um texto pode sim apresentar mais de uma função de linguagem, né? Mas uma delas será priorizada. Então, a partir desse momento, nós vamos ver alguns exemplos para ver se vocês conseguem identificar que função está sendo priorizado conforme o elemento da comunicação que está sendo evidenciado. Vamos ver? Então, nós vamos fazer um desafio aí para os polos, tá? Então, nós vamos mostrar as imagens, né? E vamos identificar, queremos que vocês mandem, né, a resposta para a gente. Vamos lá? Vamos. Vejamos esse primeiro texto. Enquanto a Tayane vê lá o chat, eu vou ler para vocês, hein? Eu quero a participação de vocês. Eu nunca cometo o mesmo erro 2 vezes. Eu cometo 5, 6 vezes. E o outro?
Eu odeio estes pneus. Eu adoro esses pneus. Olha o mosquito da dengue. Eu quero saber aí qual é o elemento da comunicação que foi priorizado e qual é a função da linguagem presente nesses dois exemplos. Vejam, o eu está sendo evidenciado, né? Então, quando você tem eu nunca cometo esse erro, né? Uma, duas, três vezes, eu cometo várias vezes, você tem ali o emissor sendo evidenciado, né? Portanto, a função é emotiva. Vamos para o próximo. Aqui nessa charge nós temos aí, ó, os bonequinhos conversando com o telefone de lata, né? E um diz: alô, que elemento da comunicação e que função da linguagem está sendo evidenciado aí? Nós temos aqui a busca, né, dessa interação. Então, nós temos o canal sendo evidenciado, portanto, a função é a fática. Esse aqui nós vamos passar, né, porque a gente já trabalhou no outro. E aqui, gente, nós temos aí o site do IFRO, né, e o ambiente virtual de aprendizagem. Qual é o elemento da comunicação e a função da linguagem presente? O elemento que está sendo evidenciado é o contexto, não é o referente. Então, nós temos ali um exemplo de função referencial, porque o objetivo é informar o leitor, não é, ou quem acessa sobre aquele ambiente de estudo, não é? E aqui? Nesse outro caso, esse outro exemplo aí, ele é interessante, né? Nós temos aviso. Não remova este aviso. Está aqui porque tem uma finalidade. Então, qual é a função da linguagem que o próprio código se explica? Nós temos aqui a metalinguagem, né? Nós temos aqui São Miguel, nós temos aqui vários polos que estão participando, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Bom, e aqui nesse outro exemplo, nós temos aqui, ó, supositório do Colax. No fundo, a melhor opção. Aqui o que está sendo evidenciado é a mensagem e ou também o receptor. Então, nós temos... Lembra lá que nós falamos que no mesmo exemplo, no mesmo texto, pode coexistir duas ou mais funções da linguagem? É esse caso. Nós temos evidenciado o receptor, quem está recebendo a mensagem, e a própria mensagem. Então, nós temos, nesse mesmo exemplo, a função apelativa e também a função poética. Isso mesmo. Então, na aula de hoje, né, nós tivemos a oportunidade de fazer uma revisão acerca desse ato comunicativo, né, que nós desenvolvemos no nosso dia a dia. E nós utilizamos elementos e funções que às vezes nós nem percebemos, né? Tanto é a dinâmica, né, desse ato comunicativo, dessa interação. Então, os elementos da comunicação, eles sempre estarão presentes, independentemente de nós termos, né, como interlocutores uma pessoa ou mais, e as funções que estarão presentes ali nesse ato comunicativo, não é? E para saber se vocês, né, captaram bem a nossa mensagem, nós vamos reservar agora o tempo para a nossa atividade de sala, que está aí com o seu tutor. Então, para a gente fixar todo esse conteúdo que foi estudado sobre língua, linguagem, fala, elementos da comunicação e funções da linguagem. Daqui a pouco nós voltamos e aí conferimos as respostas e tiramos as possíveis dúvidas. Se você tiver dúvida, entre em contato conosco, nós estamos aqui prontos para responder. Olá, estamos de volta para
fazermos a nossa atividade de sala, fazermos a correção da nossa atividade de sala, ver se alguma dúvida apareceu, né, as respostas. Sei que os polos estão interagindo, não é isso, Tayane? Isso mesmo, nós temos aqui já as respostas do aluno Arisson, de Presidente Médici, tem a Elisete de Jaru, tem a Leide também, lá de Espigão do Oeste, e os alunos de Ji-Paraná que também já começaram a responder, e nós vamos conferir a partir de agora, não é, professora? É isso aí, nós agradecemos a participação e vamos então à primeira questão. Sobre os níveis de linguagem, julgue as afirmativas. 1. A língua falada é mais solta, livre, espontânea e emotiva, pois reflete o contato humano direto? Com certeza, né, gente? Nós percebemos, nós falamos sobre isso. Nós podemos sim imprimir nessa fala as características próprias, as características individuais que nós temos, né? Então, a primeira realmente está verdadeira. 2. A língua escrita é mais disciplinada, obedece às normas gramaticais impostas pelo padrão culto, dela resultando um texto mais bem elaborado? Com certeza, nós temos aí a língua escrita. Para que nós possamos utilizá-la, né, nós precisamos sim tomar mais cuidado, ter mais cautela, quando o texto exige, né, uma linguagem mais rebuscada. Alternativa 3. A questão culta, eleita pela comunidade como a de maior prestígio, reflete um índice de cultura a que todos pretendem chegar? Sim, com certeza, porque ela, né, o falante, o estudante, o pesquisador, nós precisamos sim utilizar essa linguagem padrão, essa linguagem de prestígio em determinadas situações, não é? Então, realmente, ela tem o maior prestígio, ela vai refletir esse índice de cultura, não é? A que as pessoas pretendem chegar. 4. A linguagem popular é usada no cotidiano, não obedece rigidamente às normas gramaticais? Sim, quando você utiliza de uma maneira popular, em situações informais, então realmente é verdade. Então a alternativa correta é a alternativa E, onde todas as frases estão corretas, todas as afirmativas estão corretas. Vamos para a atividade 2? Gerente, boa tarde, em que eu posso ajudá-lo? Estou interessado em financiamento para a compra do veículo. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Julinho, é você, cara. Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Bom, nessa representação escrita de uma conversa telefônica entre o gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar do gerente foi alterada de repente. Por quê? Devido à adequação de sua fala à conversa com o amigo caracterizada pela informalidade. B. A iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco. C. O fato de ambos terem nascido em Uberlândia, Minas Gerais. D. A intimidade forçada pelo cliente ao fornecedor do seu nome completo. Ao fornecer seu nome completo, ou E, ao seu interesse profissional em financiar o veículo de Júlio. E a resposta é o quê, Tayane? Os alunos aqui estão respondendo que é a letra A. Muito Será que é a bem, letra A? isso mesmo, é a adequação de sua fala à conversa com um amigo caracterizada pela informalidade. Porque quando identificou que era um amigo próximo, íntimo, rapidinho ele mudou da linguagem formal para a linguagem informal. Isso mesmo, então nós temos aí um exemplo, né, de que uma atitude formal, não é, exigida no ambiente de trabalho, foi transformada para uma atitude mais informal por conta da intimidade empregada no ato comunicativo, né?
Agora vejamos a questão 3, que fala sobre a gíria. A gíria, que são aquelas palavras, expressões que caracterizam um determinado grupo social. Vejamos o que diz a questão. A gíria desceu o morro e já ganhou rótulo de linguagem urbana. A gíria é hoje o segundo idioma do brasileiro. Todas as classes sociais a utilizam. Assinale a alternativa em que não se emprega o fenômeno linguístico tratado no texto. Vê aí. Em que não se emprega. Então, vamos ver as alternativas. Letra A. Alardar que Cândido dos Santos, enfermeiro, apresentou-se como voluntário para a missão de paz. Não tinha nada a ver com o pato e morreu em terra estrangeira, envergando o uniforme brasileiro. B. Uma vez um passageiro me viu na cabine. Não se conteve e disse: como você se parece com a Carolina Ferraz? C. Chega de nhenhenhen e blá blá blá. Vamos trabalhar. Há muitos projetos econômicos visando as classes menos favorecidas, mas no final quem dança é o pobre. Letra E. Cara, se tipo assim, seu filho escrever como fala, ele tá frito, ele tá ferrado. Então, qual dessas alternativas aí em que não há o emprego desse fenômeno que nós citamos aqui, não há a utilização de gírias? Letra A, B, C, D ou E? É a alternativa B. Alternativa B, foi a resposta do aluno Gamarra, lá de Espigão do Oeste. Muito bem, parabéns. Agora vamos para a questão 4, que é sobre essa tirinha. Vamos acompanhar o que diz a tira? Ó, Chica, esse seu dicionário português mineirês tem uma seção de frases úteis. Claro, ele dá dicas de como se informar sobre pontos turísticos, por exemplo. Suponho que você quer saber onde está e onde pegar a condução mais próxima. Basta dizer: Nossa Senhora, onde que é o ponto de ônibus mais pertinho? Sobre a tira, analise as afirmativas. Bem, a primeira diz o seguinte: pode-se identificar no último quadrinho a fala de um nordestino, exemplo de variedade linguística regional? 2. É apresentada uma visão estereotipada de uma fala que exprime quase sempre as sílabas finais, as sílabas finais das palavras. 3. A fala no último quadrinho retoma o exemplo dado no terceiro balão, tornando-se mais inteligível. 4. O produtor da tira usou seu conhecimento das variedades linguísticas existentes entre as regiões do país para produzir efeitos de humor. Quais seriam as opções, né, as alternativas, os itens corretos que vão gerar a nossa resposta, a nossa afirmação correta? Seria a alternativa B, que diz que as frases 2, 3 e 4 apenas estão corretas. Isso. Por que a primeira frase não está correta? Fala sério, hein? Nossa Senhora, cotô, linguagem do nordestino? Claro que não, né? Isso aí é a linguagem do mineiro, sô. Isso mesmo. Então, nós temos a variedade do mineiro, do nordestino, né? Esses são exemplos de variedades linguísticas, mas aqui no texto não aparece a do nordestino. Vamos para a questão 5, então? Identifique qual é o elemento da comunicação priorizado nos textos a seguir e qual é a função da linguagem predominante em cada texto e imagem. Então, você tinha que fazer duas coisas: identificar o elemento da comunicação e a função comunicativa priorizada. Texto 1. A Assembleia Legislativa de Goiás continua mantendo sigilo sobre gastos de viagens feitas pelos deputados estaduais em 2007 e 2008. O presidente Helder Valim, PSDB, diz que os dados devem ser revelados pelo ex-presidente Jardel Seba, PSDB, que alega não ter mais acesso às informações. Dos 41 deputados, 17 confirmaram ao Popular ter feito viagens.
Qual é o elemento da comunicação priorizado aqui? Será que o eu, ele aparece aí sendo evidenciado? Não, Eu acho que não, hein? né? Então, nós temos aí um texto informativo que traz apenas informações acerca de um determinado assunto? Sim, né? Sim, Então, com qual certeza. seria o elemento priorizado nesse caso? O referente, porque o objetivo é informar. Nós temos aí um texto, né, jornalístico. E a função priorizada, se o elemento é o referente, a função vai ser referencial, né? O elemento já entrega aí a resposta. Isso, então se você tem um texto, né, em que o objetivo principal é apenas informar, trazer uma informação para o leitor, esclarecer sobre algo, nós temos então a função referencial sendo evidenciada, não é? Vamos para o próximo texto. Texto 2, nós temos aí uma obra de arte, né? Uma tela onde o artista está pintando. Então, nós temos uma tela onde o artista está fazendo uma pintura, né? Então, que elemento da comunicação está sendo priorizado? Lembra que nós conversamos sobre o código se explicar, os exemplos em que o próprio código vai se justificar no texto, né? Então, nós temos, nesta obra de Van Gogh, o fazer artístico sendo priorizado. Nós temos o pintor com todos os seus materiais, né? Todo o seu instrumento de trabalho sendo evidenciados. É como se o fazer artístico, né, dessa tela estivesse sendo evidenciada. O código falando do próprio código. Neste caso, a função da comunicação priorizada é metalinguística, né? A metalinguística. Que é a linguagem explicando a sua própria linguagem. E agora, então, vamos para o texto 3. Aqui nós temos um anúncio, né? Beba Coca-Cola, bem gelada. Então, nós temos qual é o elemento da comunicação que visa, né, convencer o receptor a adquirir um produto, a adotar um determinado comportamento, é justamente quando isso acontece, nós temos aí o receptor sendo priorizado. Como é um anúncio, né? E aí nós temos ali, ó, beba, que é um verbo no imperativo, que é muito utilizado nesse tipo de função, que vai ser a função conativa ou apelativa, que é aquela que faz um apelo, né? Que faz para o receptor adquirir um produto, aí no caso, a Coca-Cola. Isso. Nós temos, então, o exemplo de uma função conativa, não é? No texto 4, vejamos, a abelha, Ricardo Reis. A abelha que voando freme sobre a colorida flor e pousa, quase sem diferença dela, à vista que não olha, não mudou desde Cecropes. Só quem vive uma vida com ser que se conhece, envelhece, distinto da espécie de que vive. Que tipo de texto, né, que função prioriza você brincar com a palavra, utilizar a palavra de uma maneira metafórica, utilizar uma linguagem em que em que a mensagem ela é priorizada? Nós temos, então, quando essa mensagem é priorizada, nós temos a função poética, como a professora Cláudia já havia dito na nossa aula. Essa função tem o objetivo de falar sobre algo de uma maneira diferenciada, utilizando a plurissignificação das palavras, por exemplo. Então, vamos para o texto 5. É um trechinho de uma música, né, da Adriana Calcanhoto, que chama Uns Versos. Sou sua noite, sou seu quarto. Se você quiser dormir, eu me despedaço, eu em pedaços, como um silêncio ao contrário. Enquanto espero, escrevo uns versos, depois rasgo. Aqui, qual o elemento da comunicação está sendo priorizado?
nós temos aí o enfoque está sendo dado em quem? No emissor. Vejam aí o uso da primeira pessoa. Sou sua, né? Sou seu, eu me despedaço. Então, nós temos aí a primeira pessoa falando das suas emoções, né? Que está bem latente nesse texto. E a função comunicativa priorizada, quando nós temos o emissor sendo evidenciado, é a função emotiva. É a né? função emotiva. Lembra que nós comentamos que em um único texto podem coexistir funções, né? Então, quando a gente dá uma olhadinha lá nos últimos versos, escreva uns versos, depois rasgo, né? E você tem um poema, o ato de fazer o poema, né, sendo evidenciado, no caso. Nós temos também ali a metalinguagem. Porém, quem aparece em mais evidência são os sentimentos desse emissor. Portanto, nós temos prioritariamente a função emotiva presente no texto. Isso mesmo, mas quem colocou também a função metalinguística não está errado não, tá? Tá valendo também. Vamos para o próximo, texto 6. Texto 6, nós temos essa imagem, né, dos dois garotinhos brincando ali com o telefone de lata. Então, vejam o diálogo deles. Alô? Alô? Hein? Alô? Então, aqui nós percebemos visivelmente, eles estão testando o canal que eles estão utilizando para comunicar, né? Que nesse caso aqui é o telefone de lata. Então, quando isso acontece, né? Quando o canal é priorizado, nós temos que função? A função fática, que é essa que testa o canal. Nesse caso, então, outros exemplos de que foram dados aqui, quando você está tentando mandar uma mensagem para alguém, buscando interação com esse alguém, você fica observando sempre, coloca uma carinha para ver se alguém aparece, se a pessoa demora demais, você já coloca uma carinha mais brava, né? Então, quando você busca essa interação, quando você busca esse envolvimento do teu interlocutor, nós temos a função fática evidenciada. Bom, agora nós vamos falar sobre a nossa próxima atividade, que é a atividade de percurso, que vocês farão, né? Que é um fórum que está lá no nosso ambiente virtual, o AVA, que tem como título Comunicação e Linguagem e que está disponível a partir de hoje até o dia 30/3, do dia 17 ao dia 30. Então, vocês têm aí cerca de 2 semanas para estarem respondendo essa atividade. E que a professora Tayane vai explicar melhor do que se trata. Então, vocês terão que fazer uma pesquisa sobre um projeto de lei de um deputado, do deputado Carrion, que acredita, né, que nós deveríamos sim restringir o uso de palavras estrangeiras na língua portuguesa. Será que isso é possível? Será que um decreto, uma lei pode determinar como nós devemos nos expressar? Será que a língua portuguesa, ela pode ou não ser influenciada por expressões estrangeiras, já que elas já fazem parte do nosso dia a dia? Então, vocês vão responder a 2 questões, dizendo sobre o que você acha desse projeto de lei, em que o brasileiro deveria criar leis para restringir a utilização desses estrangeirismos e dizer se isso é possível, né? Se através de um decreto nós podemos determinar como as pessoas vão se comunicar. Então, neste fórum, faça uma pesquisa sobre esse assunto, pesquise os estrangeirismos, né, que fazem parte, hoje em dia, da língua portuguesa e dê a sua opinião lá no ambiente virtual, dizendo o que você acha, se você concorda com esse decreto de lei ou não e responda o porquê. Que nós teremos lá no ambiente virtual os nossos tutores que vão acompanhar
e responder e tirar todas as suas dúvidas. E nós também estaremos aqui para tirar essas suas dúvidas, É né? importante salientar, Tayane, que além de responder as questões que estão, essas duas questões que estão lá, é importante que você leia o comentário do seu colega e faça uma discussão com ele. Comente alguma coisa a respeito do que ele falou, debata com o seu colega. Isso também vai estar sendo avaliado. Então não deixe de participar. E eu quero mandar aqui o nosso alô todo especial para o pessoal dos polos que estiveram interagindo conosco nesta aula. Um abraço especial para Ji-Paraná, São Miguel, Cerejeiras, Presidente Médici, Espigão do Oeste, São Francisco do Guaporé, Nova Mamoré, Cacoal e Jaru. Tá? E um abração também para aquele pessoal que está lá em Rio Branco, lá no Acre, também nos acompanhando nessa teleaula, tá bom? Isso mesmo. Então, fiquem atentos aos prazos, responda as atividades dentro desses prazos, não deixe para a última hora. Se você tiver a oportunidade de amanhã cedo já pegar e começar a pesquisar para responder essa nossa atividade do ambiente virtual, você com certeza vai ganhar mais tempo, você vai ficar um pouco mais tranquilo, já que cada atividade que você desenvolve lá no AVA, não é, tem uma pontuação específica. Então, não deixe de fazer a atividade dentro do prazo. Isso mesmo. Então, cria sua rotina de estudo, não deixe acumular as atividades. Nós estamos só na primeira semana da disciplina de língua portuguesa e várias outras atividades virão por aí. Então, não deixe acumular, faça a sua tarefa direitinho que vai estar tudo certo, ok? Ok, eu queria só fazer uma observação que os alunos lá de Colorado do Oeste mandaram um abraço à professora Cláudia, porque a professora Cláudia já trabalhou lá, né? Então, fica aqui o abraço que vocês estão encaminhando para ela. Ah, eu faço questão de responder. Pessoal de Colorado do Oeste, né, que eu morei lá, eu quero desejar a todos um bom curso, né, que essa caminhada aqui seja bem produtiva. Um abração para a professora Rosane, que é a coordenadora do polo de lá. Estou com muita saudade de vocês, viu? Tchau. Tchau e até a próxima semana. Estudem!